Se você achava que o episódio passado já tinha apresentado tudo, essa semana veio com mais momentos impactantes pro final de Solo Leveling segunda temporada e por isso esse é o nosso último Sabadungeon desse canal em que a gente vai comentar episódio 13 que acabou de sair, realmente encerrando todo o drama da Ilha Jeju e expondo para algumas pessoas mais segredos de Sung Jin-woo do que eles inicialmente achavam que já tinham visto. Olá, voltei para falar de Solo Leveling e já estou com saudades dos nossos Sabadungeon e quero dizer já que para uma finalização de segunda temporada, já adianto que achei um excelente episódio. Não só porque conseguiu guardar alguns ápices ainda pós-luta contra Beru, agora tem nome, o Formigão, mas também porque trouxe um ritmo bom para encerrar, gancho suficiente para você ficar curioso para a próxima temporada e já adianto também, ainda que eu faça um vídeo de repente na semana que vem para falar sobre o balanço da segunda temporada, que eu acho que a segunda temporada de Solo Leveling foi bem equilibrada. Esse final só comprovou como eles conseguiram trazer tanto a agitação que os fãs de Solo Leveling gostam, a coisa mais drástica em batalha, excelente animação tecnicamente falando, trilha sonora nem se fala, mas também uma evolução significativa para os poderes, as forças do Sung Jin-woo e na posição dele, sobretudo na sociedade. Ele passou de um cara teoricamente rank E para reconhecidamente rank S e agora o mundo, inclusive Estados Unidos, tá de olho nele porque ele acabou varreu uma Dungeon Rank S basicamente sozinho, ou principalmente sozinho. Depois que a gente viu que ele já tinha derrotado o Formigão, a gente parou o episódio passado bem no drama da Cha-Rein. Algumas pessoas disseram, vocês aqui embaixo, já estavam adivinhando o que aconteceria, porque terminou o episódio num close no olho dele brilhando e tal. Realmente, Sung Jin-woo, ele pediu, ou mandou basicamente, que desligassem a câmera, e ele não queria que o mundo visse mais um dos seus segredos, apesar daqueles ali de Rank S da Coreia do Sul, naturalmente perceberem aquilo que Sung Jin-woo tentou esconder do resto do mundo. Sung Jin-woo, mesmo tendo risco de se expor demais, resolveu mostrar que ele consegue não apenas trazer de novo à vida formigas, monstros, qualquer tipo de coisa, mas ele também consegue seres humanos. Agora, a curiosidade é que diferente do Iron, com o Gu, e se você não sabe ainda não me acompanha, é porque você não se inscreveu, se inscreva neste canal, acompanhe não só Sabadungeon, mas também comentários de outros animes e mangás. Mas Gu é como eu carinhosamente chamo, por esquecer o nome completo, do healer, que infelizmente foi um dos maiores falecimentos deste arco. E quando Sung Jin-woo tenta trazer o Gu de volta, porque era a única opção de healer que tinha ali, a única opção que, ok, já tinha falecido, mas ele poderia trazer de novo para tentar curar a Cha-Rein, porque poções não funcionavam. Diferente do manhwa, no anime, o despertar de Min ou Gu foi extremamente fácil. No manhwa, a questão parecia ser realmente uma recusa do Gu de voltar a viver. Uma coisa mais de humanos. Ele até questiona, será que é porque é um ser humano, não posso trazer de volta? E o Iron fica, peraí, mas eu não sou um exemplo que você fez como se só estalasse os dedos? Eu acho que tem mais a ver com a personalidade do Gu. De um healer que queria ser concursado, gente. Gente, sério, eu sofri com a morte dele. A gente conheceu ele por 2 segundos, mas ainda assim era o cara que não queria ir pra Ilha Jeju. Não queria porque teve um trauma de perder um amigo, de ver toda a chacina que foi em outra tentativa. E ele foi pelo amigo que ainda ia, Baek, porque se eu não for, você vai falecer rapidinho. E também pelas outras pessoas, pelos outros caçadores, pelo risco que uma não realização, não sucesso daquela raid traria para o resto das pessoas, para quem não era caçador, para quem estava ali dependendo e confiando neles, que são os detentores de força, para resolver um problema que era da Coreia do Sul, poderia ser da China também e, quiçá, de outros países, se as formigas continuassem evoluindo, tal como Hunter x Hunter. Desculpa, gente, eu vou continuar fazendo as comparações, ainda que a gente saiba, qualquer um racional sabe que a comparação piadinha, que só nos elementos básicos, que claramente tem inspirações, sim, o próprio autor lá no final Zoe, não tem problema nenhum, todo mundo se inspira em todo mundo. Agora, Solo Leveling é como se fosse assim, e se no arco das formigas Quimera tivesse um cara super forte e Meruem não tivesse chance? É isso. Meruem teria virado uma sombra, que é o que a gente vê também nesse episódio. Depois dele trazer de volta o Gu e existir um momento de tensão entre Sung Jin-woo e Baek, porque ele viu o amigo voltando, mesmo que salvando Cha-Rein, dando condições para ela ser levada de novo ao continente sem perder a vida, o Baek ficou, peraí, mas o meu amigo não queria continuar vivo. E ele faz esse pedido ao Sung Jin-woo, encostando no seu ombro, mas de maneira quase que realmente implorando, dizendo, por favor, esse é um cara que não queria lutar, ele não queria ser caçador, não faz ele viver de novo nesse inferno. E o Sung Jin-woo, ele poderia ter ficado ali nervoso, mas ele não.
não mostra isso e até concorda, diz que já estava pensando em liberar essa sombra, o que mostra pra mim uma discussão que eu tive no último vídeo de Solo Leveling extra aqui no canal, assista se você não assistiu, inclusive, que Sung Jin-woo não é o cara 100% frio objetivo como muitas pessoas idealizam ou querem que seja. Ele tem sua própria humanidade, ele tem seu próprio código de ética, ainda que ele tenha ficado mais prático, mais objetivo, mais cruel sob alguns aspectos desde que ele virou o jogador, ele ainda tem o seu grau de humanidade. Ele chorar pela mãe é uma demonstração disso muito boa. Ele mostrar que não ficaria com uma sombra de healer muito útil para sua party, inclusive, porque não é a intenção dele escravizar basicamente um cara que não quer voltar à vida. Ele pensar nisso e aceitar o pedido do Baek, fazer essa liberação, mostra que ele não é um cara totalmente desvinculado de emoções, muito pelo contrário. O anime resolveu se reter apenas no lado emocional, no drama da cena, que eu acredito inclusive que ficou bem maior que nas páginas dos quadrinhos. Inclusive no grande destaque do sorriso final de despedida do healer para o amigo Baek. Achei uma mudança, uma adaptação muito bem-vinda. E aí que, ficando ali naquela ilha, ele resolve limpar tudo, mas vai também trazer de volta o formigão. Quando ele traz de volta o formigão, aquela tensão da energia, o quadro todo se enchendo de sombras, porque ele trouxe agora a sombra mais poderosa até então, do nível general, que consegue se comunicar, não apenas porque Beru falava em vida, porque outros monstros que ele trouxe de volta e o próprio Iron também falavam, mas porque parece que nesse nível maior de sombras, ele consegue já falar, se comunicar, e ele tá ali 100% leal ao Sung Jin-woo. O que, traz uma perspectiva interessante, porque se as sombras podem interagir falando, a dinâmica de Sung Jin-woo com suas sombras daqui pra frente, conforme elas podem evoluir, ou pelo menos com esse que já está evoluído em nível general, com Beru, isso adiciona uma camada narrativa interessante. Não é só Sung Jin-woo interagindo em ordens com as sombras, ele pode conversar. Será que elas podem ter personalidade? O que isso pode trazer para a história em termos de dramaticidade, narrativa, comédia, quem sabe, é algo que a segunda temporada apenas vai apresentar. Beru voltando, ele traz informações relevantes, porque ele sente as formigas. Porém, essa também foi outra parte cortada, que foi a questão de quando Sung Jin-woo, nas páginas dos quadrinhos, tenta trazer também a sombra da rainha. E a rainha não tinha poderes. A rainha tinha um autocontrole das próprias formigas. E uma capacidade de reprodução que não seria continuada a partir do momento em que ela era uma sombra. Então aquela rainha, na verdade, dividiria o comando das formigas com Sung Jin-woo, que não era interessante. Ela foi libertada. Sinceramente, não foi um corte tão substancial, mas mostra que, especialmente nesse episódio, eles fizeram bastantes ajustes para consolidar no que era necessário, tirar o que não precisava mais e deixar outras coisas que poderiam ser adiadas para uma próxima temporada. Beru começou a fazer a limpa das muitas formigas ainda que sobraram. Não é tão simples quanto parecia. Mesmo Sung Jin-woo limpando aquilo, e toda a limpeza demorou 2 dias inteiros, mesmo com Beru chegando lá no continente, porque a galera dos navios já tentando se defender, a galera no continente atordoada porque as formigas estavam chegando, ele chega e acaba com tudo numa velocidade incrível, mesmo a gente vendo finalmente Sung Jin-woo se transformando no total de um protagonista fortão padrão com uma espada gigantesca, que cena maravilhosa, estupenda no anime. Ainda assim, demoram 2 dias. Precisa da força de um Rank S misterioso que apareceu super forte lá na China. Então houve uma mobilização e todo um esforço. É claro que Sung Jin-woo foi o assunto e ainda é o assunto depois de toda a raid, ainda que do sucesso da raid. Primeiro porque mostraram ele lá na TV acabando com todos os bichos, acabando com a principal das formigas. Segundo também porque quem é esse cara? De onde veio essa força? Ele não era um Rank E até ontem? Quando que ele virou Rank S? Algumas pessoas desconheciam o seu teórico segundo despertar. Ou as pessoas que criticavam, como muitos de vocês, por que o cara não chegou antes? Existia um atraso na transmissão, dizem muitos de vocês, 10 minutos. Ah, porque ele não tinha total ciência de tudo que acontecia com a sombra, só veio quando um cara que tinha sua sombra realmente faleceu, o Gu não tinha. Gente, entre qualquer explicação dessas, o que eu acho é que o roteiro quis assim. Tem certas histórias, tem certas animações que a gente não tem que ficar arranjando argumentos ou tentando entrar em explicações, porque precisava ser assim narrativamente, e aconteceu e tá tudo bem. Mas o mundo questionou, dentro da história de Solo Leveling,
Leveling, eles também se perguntavam. Ele podia ter evitado várias mortes, por que não o fez? Mas entre o público comentando, existiam aqueles mais importantes nacionalmente ou mundialmente. E falando em mudanças, existiram outras nesse episódio, ou pelo menos omissões, que casam com outras que foram feitas ao longo da temporada. Eu citei que Estados Unidos já tinha conhecimento de Solo Leveling porque o mundo todo tem. Mas existe um personagem que já foi citado nessa temporada e que aparece numa cartela quando falam de caçadores do mundo neste episódio final, sendo dos Estados Unidos, ele ainda não foi trabalhado nessa temporada, assim como toda uma questão, o ponto de vista da Associação dos Estados Unidos vendo Sung Jin-woo fazendo a limpa na Ilha Jeju, todo esse drama, panorama mais geopolítico ficou para outra temporada, assim eu imagino. Sung Jin-woo quer ter a sua própria guilda. Seja como for, o que o episódio deixa pra gente, e a finalização da temporada, portanto, deixa pra gente, é que Sung Jin-woo agora é uma pessoa de foco, tanto das fofocas, dúvidas e exaltações do público em geral, quanto também, é claro, de todas as forças ao redor do mundo. E o mais interessante é o mistério do universo se expandindo e trazendo a existência de monstros inteligentes que parecem saber da existência de Sung Jin-woo, mas não do que ele faz e por que ele faz, e citações muito implícitas de outras existências e outros monstros e um plano tal que não foi totalmente ou nada explicado. Tudo isso mostrando, gente, que o drama do jogador mais forte que a gente está acompanhando não é exatamente a única coisa que importa nesse mundo. Porque enquanto foram lá caçadores da Rank Knight limpar os cristais da Ilha Jeju no terceiro dia, depois que todas as formigas foram eliminadas, lá dentro da caverna surgem dois monstros. Um primeiro, que chega falando uma língua misteriosa, um segundo que estala o dedo e faz todos dormirem depois esquecerem qualquer coisa do que tinha acontecido antes. E esses dois monstros interagindo mostram que eles sabem que ele estava ali, que ele provavelmente causou aquilo tudo na ilha, aquela cena, aqueles monstros derrotados, e por que ele teria feito aquilo. Que ela, se visse aquela cena, aquele cheiro de podre das criaturas, ficaria horrorizada. E eles fariam alguma coisa? Não. Eles deixam no ar um plano que estaria em condução, um vínculo ou conhecimento deles com o Sung Jin-woo, ou assim parece, uma tal figura feminina que parece ser alguém de autoridade, e claro, você fica pensando, quem são? E tão poderosos que conseguem omitir a sua presença e com o estalar de dedos um deles faz todos adormecerem. E ao canto nessa cena, ainda com a mesma roupa, está o pai do Sung Jin-woo, que chegou na Ilha Jeju, estava observando essas criaturas aparentemente monstros, falando de planos e pessoas que desconhecemos, fazendo referência em tese ao Sung Jin-woo ou alguém com poder semelhante a ele, e a princípio sem interferir. O pai do Sung Jin-woo muito mais perto do filho do que a gente imaginava. Agora, qual será o seu papel daqui pra frente? Precisaremos esperar a segunda temporada. O que mais está escondido nesse universo? E, de novo, quem fez Sung Jin-woo ser o jogador? Qual o vínculo dele com as criaturas deste sistema em que ele está inserido? Curioso também que eles não tenham tido qualquer pudor de mostrar o Japão ou a Associação do Japão como realmente os vilões dessa história. Irritadíssimos, não simplesmente porque perderam 7 Rank S, mas porque foi um da Coreia do Sul que conseguiu acabar com a maior adversidade, com a maior força daquela ilha Jeju, impedindo um grande plano deles que os colocariam numa posição superior e rebaixariam a Coreia do Sul. Colocando nesse episódio uma Rank B de Portal Vermelho ao fim, não apenas deu um fechamento interessante, com o próprio Sung Jin-woo indo sozinho enfrentar essa dungeon que não tem relevância na história, mas foi colocada justamente para trazer o panorama de onde ele está. Level 100, diversas sombras, inclusive agora uma de nível general fortíssima, e um corredor de sombras em que ele, o grande monarca das sombras, caminha em direção ao novo alvo, e um close magnífico, aí sim, muito semelhante ao que vemos várias vezes na obra original, a luz nos seus olhos, todo o poder do personagem que é cada vez mais forte. E todos os outros micro segredos que a gente pode discutir sobre a terceira temporada, aí eu posso trazer um vídeo pra gente ver previsões e questões que ainda precisam ser explicadas numa terceira temporada e o que eu achei da segunda como um todo, já adiantando pra vocês que pra mim o saldo foi bem positivo. Ressalvas, é claro, mas eu falo melhor num outro vídeo. E claro, não posso esquecer o fato da Cha-Hae-in aparecer ao fim olhando para o céu e pensando como ela precisa ficar cada vez mais forte para chegar perto, inclusive, deste tal Sung Jin-woo. A aproximação desses dois é algo que muitas pessoas, leitoras ou não, estão esperando há bastante tempo, então
mais um gancho para a segunda temporada. Me conta aqui embaixo o que você achou desse episódio final de Solo Leveling, desses ganchos que ficaram para uma terceira temporada, que eu espero que venha logo em breve. E muito obrigada a você que me acompanhou em todos os Sabadungeons. Não esquece que semana que vem você volta aqui pra gente comentar, já decidi o saldão geral dessa temporada. E pra quem tá me acompanhando nas redes sociais, tô no meio de um processo de mudança, então paciência com a agenda aqui do canal, mas o Sabadungeon até semana que vem tá de pé, como esse dia aqui, consegui também trazer pra vocês. Muito obrigada pela participação, por chegar até esse momento no vídeo. Se não comentou ainda, deixe o seu joinha aqui embaixo e comente, que me ajuda muito, muito mesmo. E a gente se vê, espero, em todos os próximos vídeos. Tchau!